Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao primeiro episódio da quinta temporada do Sabrina Cast Desperte a Sua Leoa. Esse episódio único que vai marcar, sem sombra de dúvidas, a tua história, porque eu estou aqui com uma mulher muito, muito especial. Logo você vai sentir. Diara, seja muito bem-vinda. Obrigada, e fiquei feliz de saber que eu sou a primeira da quinta temporada. A primeira selecionada, escolhida. Vocês acham que não? Para ser aquela que vai inaugurar essa quinta temporada. Se você ainda não assistiu as 4 temporadas anteriores, tem muito conteúdo, tem mulheres incríveis, histórias fantásticas. E hoje não será diferente. Você sabe que eu sempre começo trazendo um pouquinho do que faz a nossa convidada e eu vou deixar que ela se apresente muito mais. Mas eu estou aqui com uma mulher incrível, uma mãe extraordinária, uma esposa maravilhosa. Eu estou aqui com uma filha incrível de uma mãe que eu sinto que precisa ser honrada também nesse episódio. Isso chegou para mim agora. Ela que é psicóloga, especialista em traumas, escritora, palestrante, mentora. Ela tem um currículo, sabe aquela coisa que a gente diz assim, a vida não cabe no lápis, mas é daqueles lápis que a gente tem que rodar assim, ó, o pergaminho. Então seja muito, muito bem-vinda ao episódio número 1 da quinta temporada. Muito obrigada, Sabrina, e é um prazer estar aqui com você, estar aqui com a sua audiência e poder trazer um pouquinho, não só do meu conhecimento, mas da minha história, né? Como a gente estava falando aqui no começo, como as nossas histórias de vida marcam também o que a gente faz hoje, né? Isso, e é por aí que a gente vai começar, porque tu tem um currículo fantástico, você é uma desbravadora, uma inquieta, sempre em busca do melhor. Inclusive, ela está aqui nessa edição porque ela veio, ela não reside em São Paulo atualmente, ela veio para fazer uma busca ainda mais profunda dentro daquilo que ela já faz a longa data. Mas a primeira pergunta é: como é que essa menina, lá na infância, sonhava, desenhava, projetava o seu futuro? Quando eu cheguei aqui, a gente começou a conversar um pouquinho sobre o que seria esse podcast, né? Logo já começou a passar um filme na minha cabeça. E eu me lembrei de uma sessão de terapia que eu tive, onde eu fui para minha infância resgatar a minha menina, e onde eu me lembrei que eu gostava muito de assistir, de ouvir, né? Que naquela época tinha muito. Aí já denunciei a minha idade, né? Sim. Ouvia muito som, muito no toca-disco ainda da minha mãe. E eu gostava muito de assistir O Mágico de Oz. Uau! E aí? E ficava encantada com a história da Alice. E depois, se aprofundando um pouquinho mais no que aquela história significava para mim, né? Tinha vários personagens, tinha o Homem de Lata, tinha o Espantalho, que representam as nossas partes internas. Às vezes que usaram armaduras, às vezes que espantam as pessoas por causa das nossas feridas internas, né? Mas a grande busca era de Alice por si mesma. Nossa, que forte isso. E como as nossas meninas, a tua menina, precisa desse encontro. Eu imagino, dentro do que você contou, como foi reencontrar essa menina, trazer ela de volta. E essa menina que tinha esse sonho e que já gostava de ouvir música, enfim, de estar conectada, né, de assistir. Já sabia, já desenhava que seria psicóloga? Não, Então conta para mas nós. com certeza era uma alma inquieta desde pequena. E falei do Homem de Lata e do Espantalho e esqueci do Leão, né? Afinal de contas, estamos aqui no Leo Talks. E marcado pela coragem também, né? Daquela menina de mesmo ser uma alma inquieta que... Eu era muito quieta na infância, sabe, Sabrina? Uhum. Era muito tímida, tinha vergonha, pouco me expressava. Acho que para eu estar aqui hoje, né, nesse lugar de leveza, foram muitos passos realmente de cura. Uau! E aí eu já sinto, porque a gente vai sentindo aqui o campo, tá? Que você diria para quem já se identificou com você, quando você disse para eu estar aqui hoje, dentro desse contexto de mais leveza, foram muitos passos para quem está se sentindo extremamente esgotada, porque a gente está vivendo essa sociedade da exaustão e do cansaço. O Uhum. que você diria que vem no teu coração para quem está nos ouvindo, nos assistindo agora, onde quer que você esteja no Brasil e no mundo? Nós temos ouvintes em todo o mundo, que seria o pontapé inicial para sair desse estado, dentro dessa construção gigante que a gente teria que marcar aqui um dia de workshop com ela, já quero declarar isso.
para que a gente possa começar esse lugar, porque muitas vezes se torna pesado, né? Sim. Eu diria, faça amizade com o seu medo. Uau, fala mais, explora isso. É, quando a gente tem essas questões internas, né, sendo uma alma inquieta, mas também tendo medo de se expressar, medo de se colocar, medo de ser vista, a gente tem muito medo guardado, né? Então, muito medo de ser julgada, muito medo do que as pessoas, né, vão dizer, vão pensar. E muitas vezes a gente tenta excluir essa emoção, né? Quando a gente fala da coragem, que é agir com o coração, não é ausência de medo. É realmente entender de um lugar mais profundo o que o medo tem a te dizer, né? Uau. Como ele foi sendo construído na sua infância e até antes dela, porque eu também faço esse trabalho desde questões intrauterinas, né, Sabrina? Conta para nós, inclusive, daqui a pouco mais sobre isso. Sim. E o seu medo vai te contar muitas histórias sobre o porquê tudo isso, né? Porque a gente fica muitas vezes muito presa no comportamento e querendo vencer e querendo lutar contra aquilo. E quando a gente traz isso de um lugar de um pouco mais de fluidez, de conhecer, de curiosidade para esse medo, a gente consegue cuidar do que em nós não se sente pronta para avançar. Porque o medo é uma emoção muito boa. Ela nos protege muitas vezes. Ela não pode nos paralisar. Uau, que lindo, é tão forte, eu tô arrepiada aqui com o que você está dizendo, porque, gente, nós estamos falando com uma pessoa que tem muita bagagem, daqui a pouco inclusive a gente vai explorar, né, esse trabalho, tão lindo que ela faz, ainda de memórias, dinâmicas, traumas, na vida intrauterina. Mas dentro do que você falou, coisas incríveis, assim, eu vou anotando que eu vou aprendendo, vou pegando o gancho. A gente ouve muita gente dizer que: "Nossa, tá com medo, vai com medo mesmo, tampona esse medo". Às vezes tem umas falas que muito bom ouvir isso de você, que é uma pessoa em que a gente confia e sabe o que está falando, porque se a gente não, de fato, trouxer a oportunidade para que esse medo seja, de fato, olhado sobre essa ótica, talvez a gente possa correr mais riscos, não? Sim, sim. E talvez exista até uma parte de verdade em vai com medo mesmo. Porque muitas experiências a gente vai ir de um lugar novo. De mostrar para o nosso corpo que já é possível fazer diferente. Mas não de ausência dele, de um lugar de curiosidade e de permissão para que ele exista de um lugar que não paralise a gente. Olha que legal, e é sutil, né? Sim. Não é esquecer Não é dele. forçado, não é na força bruta, na empolgação desenfreada que muitas vezes não traz essa permissão interna para o nosso corpo dar aquele pequeno passo, com o medo mesmo. Que lindo, que lindo. E fala então, como é que você, dentro da. Vamos voltar lá para a criança, dessa jornada, dessa curiosidade, dessa menina que foi integrando as suas partes, chegou à psicologia. Vamos por aí para a gente chegar lá na parte mais específica do teu trabalho hoje. Como eu cheguei na Como é que psicologia, você chegou na psicologia? Conta para nós. essa história é curiosa. Ai, adoro. Porque eu cheguei na psicologia através de maus atendimentos que eu Uau, tive. Eu fui forte. eu fui modelo na minha adolescência, e o meu primeiro contato com a psicologia foi um psicólogo da agência. E no meu ponto de vista ali, enquanto, cliente daquela terapia, eu sentia muito uma coisa, assim, a favor da empresa, e não a favor do cuidado, sabe? Uau. Essa foi a minha primeira experiência. E a minha segunda experiência foi no colegial, com uma psicóloga da escola. E aí não era muito desse lugar a serviço, né, da instituição, como foi nessa primeira vez. Mas foi num lugar de. Para mim era muito raso. Eu tinha uma ideia de que não era só aquilo, sabe? Que tinha muito mais coisas ali que um profissional que trabalha com a mente, com a psique, podia explorar. E aí logo, uma prima minha começou a fazer psicologia, Olha que legal. e hoje já temos mais uma que é sobrinha dessa, a terceira geração aí, também estudando psicologia. Mas sabe, né, curioso também, porque não foi só a psicologia que me trouxe as respostas que eu buscava, né. Eu fui
também fui muito para o campo da espiritualidade em um certo momento da minha vida, porque acho que esse é um eixo fundamental para a nossa vida. E fui fazer cursos aí em diversas abordagens, aí fui conhecer também a hipnose ericksoniana, como eu estava te contando aqui no começo, e coisas que traziam a gente mais para esse inconsciente mais profundo. Eu sempre fui profunda. Sempre, sempre. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de conversar com ela, eu digo como você é profunda. Mas é um profundo tão, tão delicado, porque a gente também muitas vezes vai para o profundo e a gente acaba pesando, né? E eu sinto também de trazer isso para você, porque é um profundo que tem leveza, que tem uma bagagem, mas que entende que nem sempre o outro vai chegar a esse nível de profundidade, mas você alça quem não chegou lá. E aí então veio a psicologia, vieram muitas buscas, muitos saberes, como você falou, depois eu quero voltar nisso aqui, a espiritualidade como esse eixo, como essa área importante, eu acho que para toda a existência humana. E dentro dessa realidade, como é que chegou o estudo e a busca por essa referência dos traumas intrauterinos? Porque, gente, esse assunto. Bora gravar depois um podcast só sobre isso. Vamos. Aí comecei a me interessar pela área, né, do conhecimento humano, da saúde, da psique, e sou há 18 anos psicóloga. Mas, como eu estava te contando aqui no começo, na pandemia isso deu uma reviravolta na minha vida e eu busquei esses cursos e formações que trouxessem esse conhecimento mais aprofundado, principalmente da gente, né, Sabrina? Porque a gente só consegue levar o outro nos lugares que a gente já visitou. Senão a gente conta como é, a gente Sim. não tem como levar. Então, para quem não conhece muito do assunto, é possível dizer que existem dinâmicas que nós carregamos que são anteriores ao nosso nascimento. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, sim. E aí a gente entra nesse lugar de profundidade também, né? E eu estava vindo, né, para cá, para São Paulo, e estava pensando, geralmente quem para ouvir sobre esse tema de traumas intrauterinos são pessoas buscadoras e que já buscaram muito, né? Porque o conhecimento mais comum que chega até a gente é que a maioria das nossas questões estão na infância. Isso. Né? Tem até uma frase da Lia Luft que a infância é o chão que a gente pisa Sim. para o resto da vida, mas eu diria que é uma infância que começa ali desde a concepção Fala mais. e Vai. não propriamente ali, né, da infância o que é considerado ali no ECA, né, a partir É ali como a legislação dessa ainda idade, está, né, dentro sim. desse contexto. Sim, né? Inclusive tem legislações que falam da importância dos 1.000 dias, né? E isso inclui também a questão da gestação. Que legal. Mas se a gente pudesse olhar assim com uma lupa aprofundada para nossa psique, para como se formam as nossas crenças, né, as nossas questões mais profundas sobre quem acha que na verdade a gente acredita que a gente é, essas questões começam ali desde o período intrauterino. Uau. E da história, né, de como foi desejado essa gestação ou não desejada, né, o que a mãe sentiu enquanto estava ali esperando aquele bebê, né? E tudo isso aí ficam como marcas implícitas no nosso inconsciente que às vezes a gente passa a vida toda sem ter conhecimento sobre a importância disso na nossa vida e sobre como isso influencia também a nossa jornada. E olha que lindo que você falou, porque esse sempre foi um dos meus questionamentos. Eu acho que deve ser de grande parte da população e seu também. Muitas vezes a gente está só dentro de uma superfície de tentar moldar comportamentos. E você falou, não é só sobre comportamento, né? Claro que o comportamento muitas vezes está lá na ponta. E aí a gente faz desafios, a gente vai para 7 passos, a gente começa, é a segunda, ou vem. E aí, de repente, você olha e diz: Nossa, eu acho que essa é uma queixa clínica comum para você também, porque parece que eu já fiz de tudo e não foi feito de tudo, né? Eu quero te ouvir Sim. nisso. E eu não consigo romper dentro desse contexto, dentro desse padrão. Eu ainda me sinto desta forma. Fala um pouquinho mais sobre nós, porque assim, te ouvindo de novo, eu já quero bis, tá?
a gente ouve falar, como você disse, da jornada da nossa infância, ou a gente muitas vezes dá valor às histórias de dinâmicas intrauterinas quando você tem situações que foram contadas mais tardiamente de uma forma, quem sabe, mais delicada. Nossa, se tentou uma dinâmica abortiva, mas sem sucesso, mas você falou algo muito poderoso. Às vezes é como a nossa mãe se sentiu. Veja, é bem sutil, né? Fala mais para nós. Sim, você falou muito de comportamento, né, Sabrina? Isso. Uma geração Geralmente, cansada de não sim, conseguir mudar seu comportamento. geralmente a gente vai buscar ajuda porque quer mudar algum comportamento que está implicando em algum resultado que a gente quer ter na vida, né? Mas se a gente olha para o comportamento, a gente está na ponta do iceberg, na ponta mais superficial, Isso. né? E quando a gente vai buscar realmente as causas e de um lugar mais profundo, e às vezes a gente precisa dessa lupinha para olhar para essas questões intrauterinas, de um período onde a gente estava extremamente vulnerável, formando o nosso corpo, formando o nosso sistema nervoso. Uau. E como tudo isso vai impactando e trazendo padrões, inclusive para o nosso corpo. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. E quando você traz essa inserção da espiritualidade dentro da tua busca, conta para nós, o que é que você descobriu, o que é que a espiritualidade te traz dentro desse contexto, dessa bagagem gigante? Como muito curiosa que sou e muito inquieta, né? E buscando questões cada vez mais profundas, fui buscar, né, muitos conhecimentos da espiritualidade, inclusive a própria psicologia hoje, né? Já com Jung, aí falando muito dessa questão da individualidade, de como a gente precisa desse viés nosso também, né? O ser humano tem as questões emocionais, tem as questões físicas, tem as questões espirituais. E tudo isso leva a gente para um lugar, acho que de mais tranquilidade interna, de mais plenitude e de mais sabedoria. Uau! É, porque nós somos, esse conjunto, né, delicioso. E aí, conta para nós um pouco do seu trabalho, eu queria entender também, o público quer entender, não só de como é que te procura, das tuas mentorias, você ainda atende individualmente? Você estava me trazendo algumas coisas aqui nos bastidores, de um contexto que veio novamente na pandemia, porque assim, teu trabalho é indispensável, indispensável, então conta para nós. Sim, e aí, né, trabalhando empreendedorismo com mulheres, né, fui criando vários passos para que a gente vá podendo se aprofundar cada vez mais. Então, atendo, né, individualmente com psicoterapia. E a gente consegue, ter contato com você através do Instagram, que a gente vai colocar aqui na descrição? Sim, sim, para processos terapêuticos de acompanhamento e também trabalho com a comunidade das sábias. Nós vamos chegar lá, fala para nós. Tinha que ser esse nome, né? Que é o grande objetivo de trabalhar mulheres que realmente aí, né, empreendedoras, que buscam ir para além dos seus comportamentos, mas que, claro, também querem ter resultados diferentes na sua vida, né? E querem ter, acho que, principalmente, Sabrina, que querem ter resultados sólidos, sabe? Porque a motivação é importante. Boa, fala mais. Mas o que sustenta a gente é disciplina. É aquele dia a dia bem feito, né? Aquele processo que a gente realmente, né, vai trabalhando, vai ganhando ali de passinho em passinho e vai chegando a novos lugares. Sim, 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 sem sombra de dúvidas. E me conta, dentro desse contexto das sábias, o que é que você, leva para essa mulherada? Como é que ela acessa essa sábia que é dentro dela? Primeiro, ela começa com o diagnóstico interno, né, de olhar um pouquinho além do comportamento, mas, né, entendendo também tudo isso no seu contexto, na sua jornada e na sua vida. E depois a gente vai trabalhando as camadinhas do trauma. E aí a gente entra com a parte das questões intrauterinas, com um olhar também específico para a infância, porque o meu objetivo sempre foi esse de integração, sabe? E aí também olhando para as questões sistêmicas e transgeracionais, porque afinal de contas a gente está num contexto social, num contexto sistêmico, onde a família também ali é muito importante e quem veio antes, né? A história dos nossos ancestrais e tudo aí que
nos move. Sim. Então, o objetivo é integrar tudo isso e, no final, a gente trabalha, claro, com propósito, prosperidade, como, né, trazer tudo isso além. Porque, como eu te disse, né, a gente cuida das nossas dores, mas para também e principalmente a gente revelar os nossos dons e servir a vida a partir, né, do que toda essa lapidação de dor muitas vezes trouxe para a gente. Que forte, que forte, que forte. Olha, Comunidade das Sábias, atendimentos com a Diara, você já sabe, o descritivo dela já está aqui para vocês segui-la lá no Instagram. Tem sempre um momento que é um momento que assim, a gente não programa, que é um momento em que você vai deixar aquela mensagem que você quer imortalizar. Eu acho incrível o conteúdo da internet, porque ele vai deixando os nossos pedaços ao longo da vida. Daqui a pouco, nossos filhos vão estar adultos, ela tem um casal lindíssimo, e eles vão acessar esse conteúdo. Que no tempo e no espaço, nossa, olha o que minha mãe falou, olha onde minha mãe estava, num conteúdo tão relevante, trazendo uma mensagem. Então, o que você sente de dizer para o nosso público? E depois que você trouxer essa mensagem, eu quero te fazer uma última pergunta que me veio aqui para te fazer, para que a gente possa selar esse encontro maravilhoso. Ótimo. Acho que a principal mensagem, Sabrina, é o autocuidado. Porque acho que você falou assim muito, né, da maternidade. Meus filhos maravilhosos tiveram aí no São Yoga lindos! Talks, puderam presenciar, né, a minha experiência aí com você, podendo palestrar e trazer o meu conhecimento sobre traumas também aí nesse evento maravilhoso. Eh, mas existe toda uma jornada em volta da mulher, da sociedade como um todo, né, de sempre se doar. E a gente só consegue se doar, estar presente realmente de um lugar, de conexão com as pessoas, quando a gente tem esse olhar interno para a gente. Então, o autocuidado, sim, é fundamental. E o autocuidado nessas esferas que nós temos, porque geralmente a gente cuida bem de uma. Ou a gente cuida bem da física, ou a gente cuida bem da espiritual, ou a Uau! gente cuida bem, às vezes, da emocional. Mas eu acho que o grande objetivo realmente é essa integração, esse cuidado integral de todas as esferas da nossa vida. Porque até para a gente sentar numa cadeira, né, a gente precisa das 4 pernas. Então a gente também precisa cuidar de forma integral, de nós mesmas. Você sabe que eu estava falando isso ontem com o Cris. A gente adora filosofar, trocar, enfim, a gente conversa muito. E eu estava dizendo para ele, amor, talvez não seja só uma impressão, mas também atendendo e cuidando de pessoas, seja no direito, seja nas terapias, seja nas mentorias. Como em algum momento, quando nós excluímos de uma área da nossa vida, Sim, dentro dessa tua fala, que é de autocuidado, é de dar atenção, é de mergulharmos nela, é de, muitas vezes, posso até desacelerar, mas anular não vai nos permitir acessar a nossa plenitude, a nossa completude. Tu tem essa impressão? sim, Como sim, profissional da área também? com certeza. Isso que você falou, Sabrina, é importante, porque às vezes, em alguns períodos da nossa vida, a gente vai estar mais preocupado com uma, né? E, por exemplo, às vezes eu estou num momento de carreira onde talvez eu não vou estar tão conectada com uma outra jornada, por exemplo, física, que me demande mais, né, de cuidados do corpo. Mas se a gente deixa ela esquecida por muito tempo, aí é que o problema começa. Sim, sim. Ou seja, autocuidado integral em todas as áreas da vida. Uma última pergunta, porque você falou sobre algo que também a gente ouve falar demais e eu quero aprender, a gente quer aprender com você. Você diz muitas vezes a gente tem muita motivação, mas o que muda a nossa vida é disciplina. Como? Claro que existe todo um processo, mas dentro da tua compreensão e de uma resposta rápida, eu consigo alterar o meu modus operandi para sair dessa necessidade de estar motivada, de que seja na segunda, ou de que tenha algo que me coloque num estado, né, dessa motivação para fazer alguma coisa, e eu vou aos poucos fazendo essa quebra para um estado de disciplina. Eu sei que isso dá um livro, né? Dá um livro. Mas eu estava pensando aqui muito sobre os nossos estados de ego, Sabrina, porque quem está muito preso na motivação está num estado de ego mais infantil ainda, Boa. né? Quando a gente está num lugar mais maduro,
o nosso comportamento já é mais voltado para essa questão da disciplina. E aí, como que a gente faz essa transição, né? Aí entra também essa questão do autocuidado. Porque se você teve muitas feridas na infância, se você teve muitas feridas no início da vida, você vai ficar com partes suas meio que presas lá, né? E quando você olha para tudo isso, né, limpa essa dor, você consegue acessar os dons que isso te trouxe. Eu Que acho que lindo. seria mais ou menos Que isso. lindo! Seu Instagram. @andiara.oficial. Andiara, Ponto oficial. oficial. Tá aqui na descrição. Entre em contato com ela, converse com ela, contrate ela, porque, gente, vocês viram que delícia, que bagagem, que profundidade, e ao mesmo tempo que leveza. Que honra te receber aqui no Sabrina Cast. Sim, inclusive uma das perspectivas da comunidade das sábias seja cada vez mais leve, feliz e próspera. Uau, então fala de novo. Se você quer ficar cada vez mais leve, feliz e próspera, venha para a comunidade das sábias. Olha, quem não quer, um trio maravilhoso. Muito obrigada, viu, Andy? Que honra te Obrigada receber eu, aqui. Sabrina. É um prazer estar aqui com você e poder trazer um pouquinho da minha história, do meu conhecimento para o seu público. Nossa, foi tão legal porque nós fomos lá na criança, na Alice, nas partes, falamos sobre, olha que forte, faça amizade com o seu medo, o medo que conta histórias, o ponto mais superficial do comportamento. Olha, foi uma delícia. Eu espero que você tenha gostado, que você também tenha curtido, comente, compartilha e até a próxima edição dessa quinta temporada que está imperdível.